Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso treinamento, né? Agora a gente vai entrar na segunda parte da primeira aula ainda, do que vem a ser, né, as principais diferenças entre a IA generativa e a IA convencional, tá? Às vezes as pessoas se confundem bastante nesse tema e falam sempre genericamente o que é IA, né? Ah, é inteligência artificial, etc., que faz isso, que faz aquilo, mas existe uma diferença entre o que é convencional e o que é generativo. Vamos lá. Na IA convencional, ela principalmente foca na parte da análise, né, na classificação e na predição. Por exemplo, eu quero saber, né, com base em um hábito de compra que eu tenho navegando no marketplace, por exemplo, um Amazon, ou alguma outra loja que vocês costumam utilizar, né, quais seriam os produtos que eu poderia receber como recomendação baseado nesse hábito de navegação, de pesquisa. Então, a IA convencional faz esse trabalho de analisar o teu hábito de navegação, de consumo, de compras, etc., e te sugere novos produtos no e-commerce. Tá? Ele consegue também, baseado no conjunto de características de uma pessoa, analisar o risco de crédito daquela pessoa, ou seja, se ele é um mau pagador, se ele é um bom pagador. Então, isso tudo ele entra no contexto aqui da IA convencional. Eu posso avaliar se a pessoa tem, digamos assim, um histórico ruim de pagamento baseado no Serasa, no serviço de proteção de crédito, né? Eu posso olhar fraudes também. A partir disso, eu posso ter modelos que analisam o risco de fraudes. Então, tudo isso é voltado para a IA convencional, né? Classificação e predição. Ou seja, eu quero prever, por exemplo, baseado numa série histórica, né, numa análise histórica de dados, eu consigo fazer uma predição que a gente chama, ou seja, prever o que pode acontecer, porque eu tenho dados que foram treinados e foram trabalhados para isso, tá bom? E aí ele produz geralmente saídas, né, que são determinísticas, ou seja, é previsível, é direto, é como números, né? O modelo ele prevê o preço de um imóvel baseado em um tamanho, uma localização, ou seja, imóveis na região XPTO, né, com tantos metros quadrados, com tantos quartos, basicamente ele tem um preço X. Então, assim, se eu passar um imóvel com essa mesma característica em um bairro vizinho, quanto possivelmente ele pode ter do preço, aproximadamente? Né? Porque eu tenho um valor base, eu tenho um conjunto de dados em que eu treinei para me dar essa previsão baseada em região, baseada em algumas características, tá? E outro item aqui da IA convencional é que ela é treinada com dados rotulados, ou seja, trabalhado com um modelo supervisionado. Ele consegue trabalhar para resolver tarefas específicas, com ênfase principalmente na precisão e na correlação. Ou seja, quando eu quero saber aqui se é ou não é, se é sim ou não, por exemplo, um gato, eu posso treinar várias imagens para detectar se existe gato ou não existe gato naquela imagem. Né? Posso colocar, olha, 1.000 imagens com gatos e 2 imagens com cachorro. Então, a partir do momento que ele já foi treinado em 1.000 imagens com gatos, obviamente ele vai ter uma facilidade maior de identificar se a forma do animal que está naquela imagem, que é um cachorro, não é um gato. Tá? Então, isso é uma coisa mais determinística, é uma coisa supervisionada e é rotulado, porque eu disse, olha, isso aqui é um gato, isso aqui é um gato, isso aqui é um gato. Cada imagem eu fui identificando onde era que existia o gato. E agora, quando ele olhar para essa imagem, ele vai tentar imaginar que todas as imagens que eu passei para ele de gatos deveriam ser parecidas ou similares com essa imagem. Se ele não conseguir encontrar similaridade entre o cachorro e o gato na imagem, ele vai dizer que não é. Mas é sim ou não. Ou é gato ou não é. Tá ok? Bom, e o que é que tem de mais ainda na IA convencional? As aplicações. Como a gente já falou aqui, ele trabalha com sistema de classificação, então eu posso identificar se um e-mail é um spam, por exemplo, ou não, se é um e-mail comum que eu sempre recebo na minha caixa de correio. Né? Eu posso fazer uma análise de sentimentos, ou seja, a partir do conteúdo daquele texto, eu posso identificar ah, se o meu interlocutor, digamos assim, ou a pessoa que me enviou o e-mail, né, o meu remetente, desculpe, ele está com raiva, ele está feliz, com base no texto, com base no conteúdo que está sendo
enviado, tá? Eu posso fazer uma previsão de vendas, por exemplo, baseado num treinamento, posso reconhecer objetos e padrões, como a gente falou aqui muito do gato, e fazer um diagnóstico médico, né? Ou seja, com base no volume, vamos imaginar que eu quero detectar um determinado tipo de doença pulmonar. Então, assim, com base em milhares de modelos em que eu tenho fotos do pulmão do paciente e sempre aquele formato de foto ele apresenta uma probabilidade de ter uma doença pulmonar, então, com base nisso, eu vou comparar a foto do paciente atual com todas aquelas fotos e aí eu vou identificar se ele tem ou não essa doença. Tá, e quais são os modelos que a gente trabalha para isso? A gente trabalha com modelo de regressão linear, tá? Trabalhamos com árvore de decisão, trabalhamos com redes neurais simples, dentre outros, tá? E aqui existem alguns exemplos, né, dessas redes neurais aqui. Random Forest, a rede neurais convolucionais, XGBoost, dentre outras, tá bom?